A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo promoveu um ciclo de debates para discutir um assunto que está em pauta no Congresso Nacional, a reforma política. A palestra do professor do INSPER, Humberto Dantas, foi sobre os mecanismos de participação cidadã. Acompanhe agora, nessa edição do Política na Sala, um resumo com os principais trechos. Ao longo dos últimos anos, eu tenho me debruçado em diversos estudos na academia a respeito da reforma política e confesso que tenho me sentido um pouco cansado com esse debate. O que me renova as energias nesse instante e sob esse convite é poder discutir a reforma política de uma forma pouco discutida. Eu acho que isso é muito importante, né? Então acho que aqui a gente consegue entrar num espaço, não que diversos segmentos da sociedade não estejam discutindo isso que nós estamos discutindo aqui, mas aquilo que nós temos ouvido muito falar quando se fala em reforma política não é exatamente algo preocupado com a participação popular. Então, eu acho que é interessantíssimo e eu fico muito feliz de poder estar aqui. Então, eu vou iniciar aqui o que eu preparei para falar. Primeiro que eu acho que a gente vive um instante no Brasil muito preocupante acerca daquilo que se convenciona entender por participação popular. Nós vencemos uma primeira etapa da consolidação da lógica burocrática no país. Então, quando a gente olha para a consolidação da burocracia, para o funcionamento do Estado, e etc, 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 nós vencemos uma primeira fase, adicionamos conceitos fundamentais na Constituição, respeitamos a questão da impessoalidade, né, da publicidade, e etc, 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 destacados na Constituição, muito bem destacados na Constituição e numa série de leis adicionais que foram permeadas por esses valores. E nós adentramos, de acordo com o professor Fernando Coelho, docente do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP, e de tantos outros estudiosos da gestão pública, numa segunda onda associada à lógica da burocracia, que está associada à consolidação de valores adicionais a esses. E um desses valores, na verdade, dois desses valores, dão conta de que o Estado precisa ser eficiente, e o segundo, o 18º, enfim. Outro desses valores, o valor de que o Estado precisa contar com a participação das pessoas para construir a sua realidade. Por sinal, essa é a própria noção de Estado democrático. Difícil separar Estado democrático de participação das pessoas na construção de suas realidades e de suas vontades. Curiosamente, esses dois itens que deveriam ser complementares se tornaram antagônicos à luz de um debate ideológico que, em termos técnicos, não pode existir. Eu não posso dizer assim, eu sou a favor da eficiência do Estado e contrário à participação popular, e dificilmente eu posso dizer que sou favorável à participação popular e contrário à eficiência do Estado. Esses termos são complementares. E a gente tem deixado, de uma certa maneira, que essa participação popular seja revestida por aspectos ideológicos que, claro que são importantes, mas eles não podem anular a ideia das pessoas acerca desse princípio. Então, um sujeito que se diz de direita, por exemplo, e tem todo o direito de se dizer, não pode simplesmente dizer eu sou contra a participação popular. É muito estranho que seja desse jeito. É muito esquisito que o debate ideológico tenha colocado a participação num polo. Então eu acho que essa é uma primeira provocação que a gente precisa vencer para efetivamente a gente entender que todos os indivíduos devem imaginar a ideia ou partir do pressuposto elementar como princípio, como valor a participação popular. Então acho que esse é um primeiro desafio. Bom, vamos lá. Aonde isso aparece na reforma política e de que maneira isso aparece na reforma política? Primeiro aspecto é, qualquer pessoa que pensa em reformar algo tem uma motivação para fazê-lo. A forma mais simples da gente entender isso é olhando para a nossa casa, né? Então, eu quero reformar a minha casa porque meus filhos casaram e não faz sentido ter tanto quarto, vamos derrubar a parede, fazer um ambiente mais amplo, etc. A reforma é uma motivada por uma pergunta. Não, minha sogra está vindo morar comigo, então eu tenho que construir aí uma estrutura adicional na casa, um banheiro, ela tem dificuldade subir escada, então vou construir um banheiro aqui embaixo, etc, etc, etc. É uma outra motivação, é uma outra questão que movimenta uma reforma. Então, a primeira pergunta, a primeira questão, a primeira lógica, e dia desses, no ano passado, começo do ano passado, faz um ano e pouco atrás, eu tive a oportunidade de ir à Câmara dos Deputados participar de um dia inteiro de debate sobre reforma política e tive lá
um momento em que eu falava a respeito de reforma política. Eu dizia, os senhores aqui presentes, os parlamentares que ali estavam, as pessoas que ali estavam, não são capazes de responder essa pergunta. Porque se fossem capazes, não mobilizariam mais de 100 projetos de reforma política tramitando concomitantemente na casa, rumando para lados completamente diferentes. Então, o que nós desejamos quando falamos que o Brasil precisa de uma reforma política? E se nós conseguirmos transformar isso numa resposta, nós desejamos mais participação popular, por exemplo. A reforma é uma. Não. Nós desejamos o fortalecimento dos partidos políticos. A reforma é outra. Nós desejamos um arrefecimento expressivo da lógica da corrupção, etc, etc, etc. A reforma é outra. E por se tratar de um sistema, certamente as respostas a cada uma dessas perguntas trarão questões que as pessoas individualmente vão olhar e falar assim, mas essa peça é ruim. Sim, mas sem essa peça, essa outra não funciona. Porque chama-se sistema. Para falarmos dessa democracia que nós vivemos agora, desde 1984 existe uma reforma em curso. Porque nós tivemos, em 1984, o maior movimento popular da história desse país, que carregou consigo tantos outros movimentos populares ao longo da história, inclusive movimentos que tiveram que viver na clandestinidade, coisas dessa natureza, por conta da natureza do regime autoritário, que se encontraram num processo constituinte, em algo, parafraseando o ex-presidente Lula, nunca antes visto na história desse país, que foi uma movimentação e uma mobilização da sociedade que eu acho pouco provável que a gente assista igual. Porque para além da ida das pessoas às ruas, para além da movimentação das pessoas, para além de gritos em conjunto, para além de coisas que as pessoas desejavam e etc, 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 nós conseguimos converter parte expressiva disso em valores que auxiliaram na construção disso que nós chamamos de Constituição de 88, que tem uma assinatura expressiva que é a Constituição Cidadã. Você pode observar a lógica da Constituição Cidadã por dois aspectos essenciais. Um, porque ela garante aquilo que Theodore Marshall entende como os preceitos essenciais para o conceito de cidadania. Direitos civis, políticos e sociais. Ah, então é por isso que a Constituição é cidadã. Pode ser por isso. Mas pode ser também, e as coisas não se excluem, elas podem ser complementares, enfim, pela acentuada participação das pessoas nesse momento, nesse instante. Pelo SAIC, com as suas 72 mil iniciativas, pelas mais de 400 reuniões temáticas, de onde emergiram mais de 2.400 ideias que foram dadas aos congressistas à ocasião, para que eles também pensassem na Constituinte, naquilo que seria a Constituição, e pelas emendas populares, as 122 emendas populares apresentadas, das quais 83 seguiam o regimento, né? E dentre as quais 3 falavam a respeito de um adensamento ou de uma melhoria da participação da sociedade na construção de políticas públicas, na legislação e coisas dessa natureza. Houve essa participação. Aonde nós deixamos isso de lado? Não deixamos. Diversificamos as pautas, conquistamos liberdade de expressão, nos organizamos de formas diferentes. Não existe um estudo do IBGE sobre o terceiro setor que não mostra que a cada 10 anos no Brasil aumenta significativamente o número de organizações da sociedade civil, né? De forma significativamente mais plural a cada nova edição, com novas temáticas, com novas causas, com novas questões, e etc, etc, etc. Portanto, aonde está essa participação? Ela existe e ela avançou, mas não da forma como nós desejamos. Claro, porque nós estamos construindo essa participação. Mas a gente não pode deixar de destacar avanços significativos no que diz respeito, por exemplo, à construção de ferramentas de democracia participativa, ou de democracia semidireta, ou de democracia direta. Isso varia um pouco na interpretação da academia, mas as ferramentas estão aí. Para além dos instrumentos constitucionais tradicionais, que a gente poderia classificar assim, plebiscitos, referendos, leis de iniciativa popular, nós temos tantos outros, conselhos gestores de políticas públicas, nas mais diferentes áreas, audiências públicas, comissões de legislação participativa, orçamento participativo. Mais de 70% dos municípios brasileiros, de acordo com o IBGE, já experimentaram ou experimentam experiências associadas à lógica de construção conjunta do orçamento. Então, há um avanço nesse sentido. Para além disso,
essa reforma política foi acontecendo. Primeiro, no que tradicionalmente se chamou de reforma política. Então a gente precisa considerar, por exemplo, que existem agentes plurais discursando, zelando, construindo, pensando questões relacionadas à reforma política. Os partidos políticos têm boas propostas de reforma política. Por sinal, na minha opinião, as melhores propostas de reforma política estão nos partidos, mas os partidos, aos olhos dos cidadãos comuns, são as piores coisas que existem na sociedade. E a gente tem um problema sério relacionado à lógica da democracia representativa nesse caso. Mas os partidos têm propostas razoáveis de reforma política dentro de si. E não conseguem avançar, obviamente, porque são parte de um todo que não avança. Só em relação à reeleição tinham mais de 10 propostas de reforma política tramitando. Contrárias ou favoráveis à reeleição, enfim, mais de 10. Algumas delas de membros do mesmo partido. Quer dizer, será que não seria razoável que o partido se organizasse para dizer o que ele deseja? Ao invés de permitir, entre aspas, que cada parlamentar solte a sua ideia, porque fica aparecendo a história do sujeito que diz que cada deputado tem a sua reforma política de estimação. O Executivo tem propostas de reforma política. Em 2013, a Dilma sai com essa ideia da reforma da Constituinte, sofre pressão, muda para plebiscito, sofre pressão, muda para... O Legislativo fala em referendo, né? E no começo desse ano ela tem um discurso de que ela gostaria de passar para a história como a presidente que aprovou a reforma política no Brasil. Só que o Legislativo está em conflito com o Executivo. E aí o nosso impetuoso Eduardo Cunha fala, não, então faremos a reforma política por emenda constitucional, que assim a senhora não terá a possibilidade de passar para a história ou não botará o dedo. Perfeito, então que reforma política faremos? Essa que está aí não me parece razoável. A da Dilma também não me parece razoável. E eu não vou dizer se é boa ou não, eu só vou dizer não parece razoável porque talvez fosse na arena do coletivo, no parlamento, que seria mais legal discutir isso. Mas é isso aqui? É esse parlamento? Sim. 5% mais eleitores em 2014 do que em 2010, 4,5% mais comparecimentos às urnas em 2014 do que em 2010 e menos 1% de votos válidos em 2014 para deputado federal em relação a 2010. Essa distância entre a quantidade nova de eleitores e o número de votos válidos nos coloca aqui na casa de algo entre 4,5 e 6 milhões de votos. Quem são essas pessoas? Claro que não é um tipo de pessoa só. Mas se foi o sujeito que está insatisfeito com a política e tem um semblante progressista, esse sujeito está sendo representado por esse Congresso e resolveu desistir. Não que não seja legítimo e legal votar em branco, votar nulo, não estou colocando isso em questão, mas esse sujeito abriu mão da sua representação formal, nominal, partidária e coisas dessa natureza. Talvez ele esteja sendo representado por esse Congresso mais conservador da história recente do país. E me assusta muito olhar hoje dentro da Câmara dos Deputados e descobrir que existem projetos de lei tramitando com a vela aberta e o sopro forte de gente dizendo que a política não pode estar na escola, que a política não pode prosperar dentro da escola, porque os professores têm uma característica ideológica X, Y, Z. É óbvio que a educação política tem que ser suprapartidária. É óbvio que a gente tem que dar um subsídio mínimo para as pessoas escolherem que caminho elas querem seguir. E elas podem seguir o caminho que elas quiserem no que diz respeito à simpatia aos partidos políticos, às ideias que estão sendo discutidas, desde que, obviamente, esteja dentro de um razoável. E esse razoável é largo num país democrático ou que se pretende democrático como o nosso. Mas nós não podemos aceitar que tramite algo que seja contrário à ideia de politização da sociedade. Se existe uma reforma política que se ampara na lógica da participação cidadã, primeiro a gente vai ter que vencer o debate ideológico de que participação cidadã não é nenhum monstro, né, associado a esta ou a aquela, né, lógica pautada no espectro ideológico. Não. E segundo, precisamos preparar os nossos cidadãos. E terceiro, utilizar cada vez de forma mais clara, mais objetiva, melhor, mais aprimorada, e incorporando a tecnologia, porque pela tecnologia a gente também tem trazido coisas excelentes, os cidadãos para dentro desse debate. A questão da participação popular da presidente Dilma, eu acho que é uma lei para ser discutida, mas não da forma como foi. Né? Ah, tá vendo? Ó, tá querendo transformar o Brasil na Venezuela. Pô, matou. Né? Acabou, não se discute mais isso. Né? E aí pronto, virou um negócio de guerra. Né? Um apontou a arma para o outro. Que pena. Perdemos uma oportunidade muito razoável de discutir participação popular nesse país.
Termina aqui o Política na Sala, programa especial da Câmara Municipal e da Escola do Parlamento sobre reforma política, que trouxe os principais trechos das palestras promovidas no ciclo de debates. Obrigado pela companhia. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.